Bom dia a todos. Estamos hoje aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast, Voz da Nação. Temos hoje connosco o Luís, pela primeira vez, da Juventude Famalicão. Também temos o Gustavo e a Ana. Bem, hoje o tema será relativamente às forças de segurança, porque durante este ano temos tido bastantes protestos, porque as condições de trabalho, os subsídios de risco para as forças de segurança têm sido super baixos e infelizmente muito recentemente houve um desastre no Rio Douro, onde 4 agentes da GNR faleceram na sequência da queda de um helicóptero. Este desastre ocorreu durante uma operação de combate a um incêndio rural, ou seja, nada faria prever que uma situação destas acontecesse. Com isto, vemos que são inúmeras as situações que podem parecer simples para um cidadão que vê tudo na televisão, nos jornais, mas que na realidade, vistas na ótica de quem dá o corpo às balas, é bastante assustadora. Isto também leva a que a taxa de suicídio entre os agentes seja quase o dobro da taxa de suicídio da população em geral. Ainda assim, o Governo não tomou nenhuma decisão séria que valorizasse estes homens e mulheres dignamente. Em termos de pressão psicológica, é pesado lidar com a responsabilidade de cuidar dos outros e deixar de cuidar deles próprios. Colocando todos estes aspectos na mesa e sabendo que estes agentes, estes homens e mulheres, todos os dias zelam pela nossa segurança, consideram que os salários e os subsídios têm impacto na motivação e no desempenho destes agentes da autoridade. Ana, queres começar? Pode ser. De facto, os agentes sofrem uma pressão psicológica muito grande, não só na condição como eles são tratados pela sociedade portuguesa, que nós sabemos que não é propriamente a melhor, mas também no facto de que é uma profissão muito perigosa. É aquela coisa de tanto podem estar bem como do nada ter pessoas a ameaçar tanto eles como a própria família. É uma profissão que, por exemplo, eu não conseguiria exercer. E é óbvio que se os salários aumentassem e fossem mais compatíveis com o tipo de risco que eles correm no dia-a-dia, haveria provavelmente mais inscrições nas academias de polícia, etc. Mas também não sei se ajudaria muito, porque eu falo por mim, eu acho que as pessoas que concorrem a estas academias não são pessoas que vão pelo salário, são pessoas que vão pelo gosto na profissão, porque não é qualquer ser humano que decide dar o corpo às balas para proteger qualquer outra pessoa que nem conhecem. Eu acho que concordo muito com o que a Ana disse, nesse aspecto do amor à profissão, vou muito por aí, porque se fosse realmente pelo salário seria muito complicado. Eu acho que se deveria ter uma valorização nesse aspecto, não só salarial, mas em termos de prestígio, ou seja, um reconhecimento do governo, com mais reconhecimento para essas forças de autoridade que estão sempre pela população. Percebe? Então eu acho que isso é muito importante. Acho que a questão também da polícia, muitas das vezes, da questão da pressão, não poder, se calhar, agir mais por conta da oposição, nomeadamente esquerda, com as visões e posicionamentos que a polícia, na visão deles, não é boa, que a polícia é opressora, que a polícia exerce em demasia o seu poder. E isso acaba o agente que está desse lado, antes de tomar alguma decisão para proteger, pensa a repercussão que isto vai dar depois. Isto, querendo ou não, juntamente com questões salariais, questão da família, questão das ameaças, possíveis ameaças que a Ana disse, isso junto numa cabeça de uma pessoa é muito complicado. Exato. Eu até gostava de tocar na parte da vocação, que os polícias, quando escolhem essa profissão, eu acho que nem é tanto pelo dinheiro, é mais um sonho que nós temos em criança, que dizemos que quer ser polícia por causa das questões de heroísmo, dos super-heróis que nós vemos, podemos ver também que os polícias sofrem uma grande pressão psicológica desde já, porque resolvem muitos problemas críticos da sociedade. Agora podemos imaginar o que é um polícia chegar à casa de uma pessoa às 4 da manhã para resolver problemas de violência doméstica, alcoolismo nas discotecas, pancadaria nas ruas. É um problema que eles têm de resolver no imediato e têm de ter a consciência que toda a gente que está envolvida no caso não consegue ter. Portanto, tem de ter ali um papel de moralidade um bocado superior relativamente aos criminosos e a quem está envolvido também. E depois podemos ver também que o Governo não está a conseguir ajudar nem criar medidas nem condições
para valorizar as carreiras das autoridades, tanto da polícia como dos agentes, desde de agentes de rua até às polícias dos aeroportos, até que o CEF foi extinto e está a causar uma crise agora, nomeadamente na imigração e no controle das nossas fronteiras. Certíssimo. O gráfico que vamos ver agora no ecrã, ainda que não seja recente, é possível ver as diferenças significativas entre os salários de várias profissões na função pública. Na vossa ótica, quais são os obstáculos enfrentados pelo Governo para que concedam um salário justo e um subsídio de risco decente, adequado para os profissionais da segurança pública? Na minha opinião, eu acho que não há propriamente um motivo válido para não aumentar um salário às pessoas que dão a vida por nós. Não faz sentido não aumentarmos o salário deles. Mas acredito que as desculpas que possam vir sejam um orçamento do Estado não ser suficiente. Acho que é a desculpa mais comum. E também o facto de, como eu falei anteriormente, a população portuguesa tem a tendência a desvalorizar muitos polícias, tratá-lo de formas negativas e a desvalorizar a sua profissão. E todos nós sabemos que a política também vê muitas opiniões públicas. Então, aumentar um salário a uma profissão que é totalmente desvalorizada e tendo um ponto de vista negativo, poderia também causar uma caída nas votações das eleições a seguir. E acredito que isso seja um dos motivos para que não aumentem os salários de todas as pessoas da segurança pública. Certo, faz sentido. Gustavo? Sim, concordo, faz muito sentido e é sempre, todos os anos, um tema que entra governo, sai governo, nomeadamente no nosso país, PS, PSD, e sempre se passa à frente. Sempre se passa à frente, é um assunto que não é visto como prioridade, a valorização das forças policiais e dos salários. E concordo muito, porque é justamente isso, se fazem um pequeno aumento aqui, depois vem determinados partidos, determinadas oposições vão dizer, mas investiram aqui, aumentaram 5%, 1% que seja no salário da polícia, mas podiam ter investido aqui nas causas LGBT, nas causas de linguagem neutra, o que quer que seja. Então, sempre vai haver algum tipo de desculpa, algum tipo de prioridade, às vezes até com coisas que não são prioridade na nossa sociedade, para não valorizar essas forças. E isso é extremamente complicado, é extremamente até, digamos que injusto, com forças que estão sempre à frente da nossa população, não é? Sim, 24 horas todos os dias do ano. E não só, imagina, existem muitos casos, não muito em Portugal, mas também existem em Portugal, de polícias que abusam da autoridade. E é comum, porque não é uma coisa positiva, é algo negativo, mas é comum haver. E imaginemos, aumentarmos o salário aos polícias de 100, 200, 300 euros, não importa. E começa a haver, depois de aumentar o salário, há 2 casos de abuso do poder. Vai ser muito negativo para o governo. Então é mais um motivo para eles não aumentarem, porque a opinião pública volta a desvalorizar muito a profissão dos polícias, porque pensam que só porque fulano é assim, a outra pessoa vai ser exatamente igual, o que não é verdade, porque temos profissionais maus em todas as áreas do mundo. Sim, e vão utilizar aquele exemplo constantemente, sim, para tudo, sem ter razão para isso. Luís, queres acrescentar? Sim, mas agora em Portugal estamos a ver que estamos com uma crise em 3 setores e já há alguns anos que só se fala nisso, seja no ensino, relativamente aos professores, na segurança aos polícias e a saúde, tanto dos médicos como dos enfermeiros. E enquanto nós não conseguimos resolver estes assuntos que são prioridades para a estabilidade do nosso país e a estabilidade da nossa população, porque onde não há ensino, nem segurança, nem saúde, eu acho que não é um sítio digno para se viver no século XXI. Depois, os polícias estão a ter um papel que está a ser muito desvalorizado e nós podemos ver que ele só foi valorizado quando os polícias decidiram aproveitar aquele coisa do sistema dos atestados de 3 dias de saúde para ficar em casa, para usarem isso como forma de manifestação para não irem ao jogo de futebol do Sporting Famalicão. E só aí é que causa o impacto, e eu acho que eles fizeram muito bem em fazer isso. E só causou impacto porque tocou no futebol. Ou seja, o nosso país, eu gostava de ver onde é que estão as prioridades. Só quando toca ao futebol, ou só quando toca as questões, tal como tu referiste, das agendas LGBT e a questão dos observatórios para o racismo, quando até temos
Temos um partido que gosta muito, que é o Bloco de Esquerda, que gosta muito de um senhor chamado Mabadubá, que fala da bosta da bófia, que se refere nesses termos e é muito apoiado pelo Bloco de Esquerda e os partidos da extrema-esquerda. Só quando toca nessas questões muito sensíveis do futebol é que nós vemos aí quando que temos um problema e precisamos de o resolver. E a questão dos professores vai pela mesma lógica, a questão dos médicos vai pela mesma lógica. Nós todos os verões temos notícias de obstetras que vão de férias e grávidas que morrem à porta das urgências ou que não conseguem ter os filhos, ou então um doente de risco que tem de ser deslocado a 140 km para um outro hospital. E enquanto nós não conseguimos resolver esses problemas, porque parece que nem dá jeito resolvê-los, e o Governo vai ali metendo uns pensos rápidos para acalmar a coisa, mas o que interessa no final do dia é se o Porto ganhou o jogo, se o Benfica ganhou o jogo, e estamos todos contentes. Sim, até porque esse ponto do jogo do futebol foi o início para todos aqueles protestos dos polícias. Na altura, Famalicão parou. Sim. Famalicão parou mesmo. Estava tudo, na altura estávamos a ter Estávamos na a altura da campanha. a tenda. Aquilo foi inédito, porque todo o pessoal que estava no jogo foi para ali. Houve desacatos nos cafés? Muitos. Isso é normal, haver desacatos. Foi um bocadinho assustador. Ou seja, nem tem a ver com clubes. Por acaso foi o Sporting e o Famalicão. Nós Aquilo parou. Nós estávamos lá em campanha e nós conseguimos testemunhar isso. Mas isso não estou a apontar críticas aos adeptos do Sporting ou dos outros mas clubes. foi nessa altura que... Mas só quando toca no futebol é que nós vemos que afinal há um problema. Pois é. Portanto, ainda nesta lógica, para vocês quais são os principais desafios enfrentados pelos agentes da autoridade no exercício das suas funções e quais são as consequências para a população em geral? A falha os desafios, portanto. No meu ponto de vista, o principal desafio para cada agente de autoridade é: nós sabemos que a polícia é um órgão que tem como sua função ter autoridade sobre nós civis. Ou seja, se nós cometemos algum crime, algum delito, mesmo que seja uma coisa leve, eles têm a autoridade de virem ter connosco e darem-nos um sermão, ou passarem uma multa, ou até mesmo nos prenderem, dependendo do delito que cometemos. E, infelizmente, a polícia não tem tido essa oportunidade de fazê-lo. Não pode, porque se uma pessoa, não digo matar, mas tipo roubar alguma coisa e a polícia o prender, ela muito provavelmente vai ser solta passado algum tempo. Existem muitos casos de polícias que se prendem alguém, passam o dia todo no tribunal, horas que não deviam dar porque já tinha acabado o seu horário laboral, passam muito tempo no tribunal para depois, o que aconteceu com a polícia que eu conheço, que depois acabam por ter que pagar o bilhete deles para a estação de comboio, porque não vale a pena serem presos. Não faz sentido, vão ao tribunal, não fazem nada, a polícia não tem aquelas horas pagas para não prender, para deixar livre alguém que cometeu um delito, ou seja, que coloca a nossa segurança de cidadãos portugueses em causa. Eu acho isso extremamente mau. Eu tenho aqui uma notícia de um site, observador.com, que fala sobre que não existe falta de polícias em Portugal. E diz o seguinte: o MAI diz que Portugal não tem falta de polícias, mas têm de ser liberados de tarefas administrativas. José Luís Carneiro diz que temos 442 polícias por 100 mil habitantes. Espanha tem 369, França tem 322, Alemanha tem 301 e a Finlândia tem 134. Temos 4 vezes mais polícias do que a Finlândia. Como é que é possível a nossa segurança estar assim? Se temos mais polícias do que muitos países que têm uma segurança muito, muito melhor que a nossa. Porque é que eu acho que isto acontece? Os nossos polícias ficam muito presos em trabalhos administrativos, como o que eu acabei de falar, de terem que levar pessoas a tribunal e acabarem por não acontecer nada, que acaba por colocar a nossa segurança em causa e também acaba por fazer com que os polícias cansem-se da sua profissão e acabem até mesmo por abandoná-la ou não ligarem nenhuma e serem polícias que estão para lá apenas por estarem, o que é totalmente compreensível, porque quando tu és desvalorizado, tu não ligas para o que estás a fazer, correto? Sim, perdem aquela motivação. Que tinham no início. Claro que sim. Gustavo. Eu acho que também uma das falhas, digamos assim, que também eu já comentei brevemente alguns minutos atrás, é principalmente o facto do agente não poder exercer a 100% a sua autoridade por conta da opressão da oposição,
seja ela midiática, seja ela política, seja ela até talvez de alguns colegas que também possam pensar assim. Então o que acontece? É como se primeiro o marginal, o assaltante, o que quer que seja, o delinquente, tenha que primeiro me atacar, tem que primeiro me atacar, ou me dar uma facada, ou me dar um pontapé, o que quer que seja, para eu, polícia, poder agir. Ou seja, eu não posso exercer a minha força de autoridade para imobilizar, para prendê-lo, para nada. Porque se eu o fizer antes dele fazer alguma coisa, comigo, por exemplo, que sou agente, eu agente, é que sou penalizado. Mediaticamente, dentro da corporação, e eu acho que isso não tem muito sentido. Eu não estou nem a entrar no facto do abuso do poder, longe disso, não vou entrar por aí, mas eu estou a falar no geral. Em que muitos polícias, infelizmente, às vezes não podem tomar certas atitudes, com medo, com esse receio do que pode acontecer. Depois fazem aqueles vídeos para as redes sociais, que é racismo, que é xenofobia, que é contra, que os polícias são contra imigrantes, não sei o quê, sendo que às vezes nós só vemos aquele cortezinho e não sabemos o por trás. Isso é muito engraçado. Então é uma coisa que realmente não sei se haverá possibilidade de mudar isso, porque é uma massa muito grande, por causa da mídia, de esquerda, obviamente, todos os telejornais, que obviamente conseguem fazer a grande massa que assiste a essas mídias, que seja completamente uma lavagem cerebral e que fiquem, de certa forma, contra as forças quando um assunto desse acontece. Certo. Dos principais desafios que os polícias também têm em Portugal é também a questão das condições de trabalho que eles têm, e isto podemos até falar das próprias instalações das esquadras, tanto da GNR como da PSP, que são absolutamente vergonhosas para um país nosso da União Europeia, na Europa, não vou dizer no coração da Europa, mas um país da Europa muito desenvolvido, em que nós entramos lá, chove lá dentro, não há computadores que não funcionam, não há materiais, não têm algemas, muitos não têm armas das quais precisam, e não conseguem executar as suas tarefas, e assim põem em risco a nossa segurança, porque a função dos polícias é proteger a nossa integridade física e moral e estarem ao nosso serviço, que é para isso que nós também pagamos os impostos. E depois eu acho que em Portugal andou-se a vender uma ideia que é completamente descabida da realidade de quem está em Portugal e vê o dia a dia, que é que Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Eu gostava de saber em que dados e critérios eles se baseiam para dizer isso. Certo que nós somos um país seguro, se formos a comparar Estados Unidos, Brasil e países do Norte da África, mas dizer que Portugal é o terceiro país, ou o quarto ou quinto mais seguro do mundo, isto não me parece muito coerente, porque o verdadeiro país é quando nós ligamos as notícias, e até há um canal que é muito engraçado, mas que infelizmente conta as notícias do dia-a-dia, que é pessoas que sofrem de violência doméstica, marido mata a mulher, à paulada, à martelada, homem mata o cunhado, homem enterra o filho. Isso acontece no nosso país todos os dias, a toda a hora, e os polícias não têm meios de agir. E depois também há aquela questão que agora surgiu muito, que os polícias não podem dizer se a pessoa era branca, se era preta, se era amarela, se tinha tatuagens, se era de uma certa etnia, se era de um certo país. Isso condiciona muito também o trabalho deles a preencher os relatórios, e depois há aquela questão também de vão aos tribunais, passam lá muito tempo, para depois não dar em nada. Nós agora também temos o caso de 5 ladrões conseguem fugir de uma prisão, 5 reclusos conseguem fugir de uma prisão em 6 minutos, e o país fala disso, mas ninguém sabe de nada, e estamos a falar de uma das prisões de mais alta segurança de Portugal. Eu gostava de saber quem é que vai prestar declarações e vai se responsabilizar destes atos, que não vale a pena demitirem-se, que agora o diretor da prisão demitiu-se, ou depois é o ministro da Administração Interna,
demitiu-se porque parece que o facto de se demitir, pronto, demitimos, já não tenho prestado declarações, já não respondo perante essa questão. E temos também aquele caso, que se não me engano foi aqui em Portugal, mas foi um estrangeiro que entrou num parque infantil com armas brancas. Foi preso e solto, não teve pena, e voltou a entrar no mesmo dia no parque infantil, de novo com armas brancas. É aquela famosa expressão, um criminoso volta sempre ao local do crime. Exato, o que é que faz um adulto com uma arma branca num sítio onde crianças estão a brincar? É perigoso, como é que ele não, no mínimo, uma multa, uma sentença, uma medida de segurança? Exato, uma coisa assim qualquer, mas não simplesmente, está tudo bem, vamos deixá-lo vir à vida dele e voltar para o parque onde tem as crianças inocentes que nem sabem provavelmente o perigo daquilo, deixá-lo estar lá a passear com uma arma branca disposto a provavelmente fazer algum mal a alguma criança. Exato. Nós esta semana vimos nas redes sociais uma notícia que passamos do terceiro país mais seguro do mundo para 30º. Portanto, campeões. Eu tenho medo de andar na rua sozinha, tenho medo de ir a um parque com o meu filho por causa destas questões e tentativas de rapto também aqui em Portugal. Ontem, eu estudo no Porto, ontem estava no Porto a andar para ir para onde eu tinha que ir e passei por uma carrinha branca com um monte de pessoas, homens, provavelmente outras etnias, mas não quero dizer que o são porque não os conheço, assim, tipo, mesmo a olhar com aquela cara de queriam vir atrás de mim. O que é que eu fiz? Eu peguei no meu telemóvel, comecei a mandar áudios assim para um amigo meu, e a falar e não sei o quê, para ver se eles me deixavam. E comecei muito rápido para ver se não acontecia nada, não é? Mas imaginemos uma criança. Uma criança não tem a capacidade de perceber o que é que se está a passar. Por acaso, podiam não me fazer nada, mas imaginemos que faziam. Eu tinha a capacidade de, ok, isto é errado, eu vou fugir, não vou me deixar estar ali, mas uma criança. Claro. É muito perigoso. É este clima de insegurança. Eu sinto muito, tu sentes também, vocês... Sim. Nós somos homens, eu percebo que vocês enquanto mulheres sentem mais isso na pele e é verdade, mas mesmo nós sentimos insegurança até nas ruas. A zona do Porto, a Baixa do Porto está muito perigosa. Sim. Isto nós agora estamos aqui no norte de Portugal, Guimarães, já não são apenas casos que só acontecem em Lisboa, no bairro Alto, em dias de festas. Isto agora já acontece nas pequenas regiões, nas pequenas aldeias, tanto do norte ao sul do país. Isto já se tornou uma questão mesmo nacional e não só apenas da capital e das grandes metrópoles do país. Sim. Não, o que eu ia dizer é que eu acho engraçado quando a mídia diz que a imigração não tem nada a ver com isso. A imigração descontrolada não tem nada a ver com isso. Porque, quer dizer, foi do nada, deu um clique na cabeça da população portuguesa, vamos agora assaltar, vamos agora sequestrar as pessoas. Vamos ter 27 posições no ranking do país mais seguro. Depois, do nada, deu um clique, algum tipo de lavagem cerebral. Não, é claro que isso deve-se a... Eu ia dizer centenas de anos, mas não, é há poucas dezenas de anos para cá que abriram-se as portas, fronteiras, sem qualquer tipo de restrição. Essas coisas começaram a acontecer, é muito óbvio. E desde a instituição do CEF Sim. tem piorado e muito. Sim. Sempre que falamos de imigração, temos que pôr um ponto, caso que as pessoas não entendam, a imigração é algo muito positivo para um país. Mas tem que ser controlado, e a partir do momento que tiramos o CEF, e mesmo o CEF teve várias limitações na maneira como regulava o controle de imigração, o nosso país ficou um país turístico demais. Qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode viver aqui, podem viver 50 pessoas dentro de uma casa. E sobrecarregamos outro órgão policial com a extinção do CEF. Exato. Exato mesmo. Ou seja, ainda vamos piorar ainda mais as condições que já eram muito boas, eram boas demais. Já eram demais. Ainda ficou pior, porque o CEF era um dos órgãos mais importantes da polícia que nós tínhamos no nosso país. E que todos os países têm. Porque é controlar quem vem para aqui. Claro. Os partidos de esquerda têm vindo a mostrar... Aliás, até agora, desculpa de interromper-te, a própria Alemanha até já decidiu fechar as fronteiras, ou seja, a Alemanha, que é um exemplo e também um exemplo para nós da União Europeia, já decidiu fechar as fronteiras. Nós já fomos, não vou dizer ameaçados, mas já fomos avisados que podemos sair do espaço Schengen. Eu acho que o debate daqui a 10 anos é nós sermos expulsos da União Europeia, se não fizermos nada. Sim, porque o nosso país está cada vez mais a deixar de ser português e a ser de múltiplas etnias. E cada vez mais também temos os portugueses a sair do nosso país. Principalmente jovens da nossa idade,
estão cada vez mais a emigrar para a Suíça, França, Espanha. Lá está. E porquê é que essa imigração corre bem? Porque eles imigram para países da mesma matriz cultural. Nós estamos a receber pessoas que vêm de países muito mais longínquos e em que se baseiam em formas de viver muito dispares da nossa e vêm para aqui e chocam com a nossa, enquanto que a Suíça, a Alemanha, a Inglaterra, os próprios Estados Unidos são países ocidentais. Nós tentamos conviver na base dos mesmos princípios que eles e eles connosco, enquanto nós recebemos pessoas de vêm muito longe. Por isso é que nós até gostamos muito de receber imigrantes que vêm do Brasil, dos próprios Palopes, que têm muito em comum connosco. Sim, porque é quase impossível haver uma relação boa entre pessoas desculpem, de matrizes diferentes, Exato. com caracteres diferentes, com maneiras de serem criadas diferentes. É quase impossível haver uma boa relação entre esse tipo de pessoas. Sim, até antes de iniciarmos aqui o nosso podcast, estávamos aqui também a ver o vídeo do nosso vice-presidente do partido, o Pedro Frazão, não é? A mostrar aquela questão dos gatos, que também, querendo ou não, entra por aí, né? Aqui no nosso país os gatos começam a desaparecer, dentre outras coisas, não é? Mas começam a desaparecer os gatos, começam a comer os gatos, começam a torcer o pescoço. Dos imigrantes na rua, em plena luz do dia, a estrangularem gatos E a cozinhá-los. e a cozinhá-los e a queimá-los e a torturá-los em plena luz do dia. E não venham dizer que isto que somos nós que estamos a fazer, e não venham dizer que é cultura e que temos de aceitar a integração. Eles é que têm de se integrar a nós e não nós a eles. Nós temos que aceitar todas as culturas nos países dessas culturas. Exatamente. E eles têm que respeitar a nossa cultura no nosso país. Se estão em Portugal, é a cultura portuguesa que têm que Claro. respeitar. Se nós estamos na Indonésia, é a cultura da Indonésia que temos que respeitar. É simples. E não é nada... E quem está mal muda-se. Exatamente. Se não quer se mudar, então nós temos que colocar para fora. Esse tipo de gente tem que sair para fora. Porque não dá para... É uma cultura que se vai chocar com as nossas, vai chocar com os princípios das nossas crianças, dos futuros jovens. Como é que se vai conviver com uma cultura que estrangula gatos, que come animais domésticos, de companhia? Isso não existe. Imaginemos na nossa sociedade, num bairro, por acaso, tem crianças portuguesas e crianças de outro tipo de etnias. E vêm pessoas a estrangular gatos e a cozinhar gatos. Elas, a crescer nesse ambiente, vão achar que aquilo é normal. Ou seja, as nossas crianças portuguesas, que supostamente iriam crescer com uma cultura portuguesa, o que é normal no país, vão acabar por se adaptar a culturas estapafórdicas, que fazem coisas impensáveis e totalmente horrorizantes. Aquilo que é benéfico quando há convivência de várias culturas é nós importarmos aquilo que é bom das outras culturas, porque nós também importamos muito, agora talvez não, mas importamos coisas boas da cultura ocidental, dos Estados Unidos e dos outros países da Europa e também do Brasil, e também gostaríamos de importar coisas boas das outras culturas e não só isso que nós não nos identificamos, e até mesmo com os nossos valores mais humanísticos, que totalmente deplorável. Ora bem. A última pergunta que eu tenho para vocês é relativamente aos partidos de esquerda que têm vindo a mostrar posições antipolícias. Isto no seguimento do que nós já fomos dizendo, mas querendo acrescentar mais alguma coisa, que razões é que vocês acham que os partidos têm para desvalorizar e tentar descredibilizar estas forças de autoridade? Para mim é o que eu falei já anteriormente, é a opinião pública. A política vem muito da opinião pública, então se um partido beneficiar os polícias do que devem ser beneficiados, vai acontecer uma opinião pública negativa para esse partido e vai muito provavelmente prejudicá-lo nas eleições dos anos a seguir, o que nenhum partido quer perder, o que é óbvio. Acho que é o único assim, motivo plausível para haver umas posições antipolícias no Parlamento. Ou seja, os partidos trabalham para eles mesmos e não para a população. Acredito que sim, acredito que seja mais isso. Eu acho que, nomeadamente, os partidos de esquerda, toda essa área, o objetivo e também do socialismo, é destruir a população, é enfraquecer a população e é empobrecer a população, deixar o mais de ruína possível
que possa, para assim ter um domínio maior, domínio da mídia, domínio da segurança, da criminalidade, de tudo. Então o que acontece? A partir do momento em que se tira a força, diminui-se o poder, a força que a polícia tem, dá-se mais poder a quem? Aos criminosos. A criminalidade sobe, a população fica mais insegura, o crime começa obviamente a aumentar. Então o que acontece? Instala-se o medo. Instala-se o medo, instala-se o caos, instala-se a insegurança. E todo esse partido, todo esse lado de esquerda, é isso que eu quero dizer, acaba se beneficiando com isso, porque tem a população aterrorizada, tem a população que acompanha os telejornais controlados. E sempre a bombardear com notícias negativas. Exatamente. E já grandes comunistas diziam que a melhor maneira de controlar a população é causar o medo. Claro, exatamente. Nós vimos isso aí, querendo ou não, na nossa época de pandemia, não é? Em que um terror foi instaurado, claro, sem querer descredibilizar o vírus, longe disso, mas sabemos que foi muito mais aumentado através das nossas mídias. Mas, sem dúvida, para mim é isso. Se não digo o Bloco de Esquerda nem nada, mas o Partido Comunista, todos os partidos que se identificam como comunistas de esquerda, se pudessem, eu não tenho dúvidas de que extinguiriam todas as forças de polícia para entregar a população ao caos. Não tenho dúvidas que fariam isso. Eu acho que a única força seria a PIDE outra vez. Pois, voltaríamos à PIDE? Ou outra, ou nenhuma. Porque para eles basta o livro sem armas, só com um pauzinho que a população se salva. Então aí fica a minha questão, finalizo colocando a minha questão. Já que todos os partidos de esquerda são contra a polícia e querem tirar, então quem é que nos vai proteger então? Nós mesmos? Mas aí não podemos ter armas, que são contra as armas. São contra as... Pronto. Então os entregues, não é? É isso que eles querem. Isso também vem a dizer das próprias agendas que esses partidos têm, porque é bom dizer que há muitos criminosos ou que há muitos racistas, imigrantes e escravizar as polícias, que há abuso policial nas ruas, para eles também sustentarem-se através dos seus observatórios e meios que eles tentam para combater essas coisas menos boas que eles apontam à polícia, também para receberem os seus apoios e sustentarem-se assim enquanto partidos, e também tentam debilitar a população, que é uma excelente maneira de a manipular e de atingirem o poder. Aliás, isso já desde o Império Romano até a União Soviética, a esquerda tem aprendido muito com isso e está a tentar. Agora, ainda bem que a Europa está a acordar e já se viu o resultado que a esquerda levou nas eleições europeias, e esperemos que isto seja cada vez mais progressivo e que nós consigamos, não vou dizer acabar, mas... Ter assim uma luz ao fundo do túnel, não é? É. Certo. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Pronto. Portanto, eu vou dar por terminado o nosso episódio do podcast, agradecendo a vossa presença, Ana, Gustavo, Luís, também agradecendo à Conselhia de Guimarães, que tornou mais uma vez este podcast possível. Convido-vos a seguir as nossas redes sociais, a deixar o vosso gosto e a ver os nossos próximos eventos, entre eles a nossa manifestação no dia 21 de setembro, que vai ser em Lisboa, vai ser contra a imigração desregulada. Vai haver transportes a partir de cada concelhia. Contactem os vossos presidentes concelhios ou até mesmo no portal do Chega. Pronto, portanto, muito obrigada a todos e até um próximo episódio.